O amor como justificativa para a violência. Você já viu isso em algum lugar? Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje eu quero falar com vocês sobre o livro Hibisco Roxo, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Esse foi o primeiro romance dela, publicado em 2003, muito bem recebido pela crítica. Posteriormente, ela publicou outros romances, contos, poesia, e a sua obra já foi traduzida para mais de 30 idiomas. Bem, quem nos conta essa história é a Cambile. Ela é uma adolescente, tem um irmão mais velho e mora com seus pais. É uma família muito abastada. O pai é muito bem sucedido no ramo alimentício e também tem um jornal. São frequentadores assíduos da igreja, a Igreja Católica. É uma história que traz aí algumas questões da colonização, do impacto que a colonização teve naquele povo. Obviamente, toda a colonização tem um grande impacto na vida dos colonizados, mas ali tem algumas alterações que a Cambile traz que nos fazem realmente pensar sobre todo esse processo. Mas vamos do início. Os pais da Cambile são muito religiosos, principalmente o pai, de modo que ele é inclusive citado pelo padre durante as missas como um exemplo de como um bom cristão deve proceder. Isto porque ele é muito bem visto pela comunidade local. Ele é um homem de muito bom coração, né? Vamos considerar que ele cuida muito bem das pessoas, ele ajuda as pessoas e ele gosta de ser visto desta forma. Porém, em casa, as coisas caminham de uma forma muito diferente. A esposa já passou por vários abortos por conta da violência doméstica. Os filhos temem o pai porque os castigos que são submetidos são realmente muito agressivos. A violência é presente nessa família sob vários aspectos, não apenas no físico, mas no psicológico. Eles são muito afetados emocionalmente, porém o pai mantém essa aparência de família feliz, de família santificada, porque para ele ser cristão é igual a ser civilizado, como os brancos, os colonizadores, os ingleses. Em contrapartida, ser pagão, manter as crenças, manter as tradições do seu povo é sinal de ser selvagem. De modo que quando ele está na frente das pessoas, ele inclusive obriga os filhos a falarem o idioma dos colonizadores, ou seja, o inglês, porque falar na própria língua demonstraria que não são tão civilizados quanto os colonizadores. Então, essa história, ela traz essa questão da colonização, ela traz a questão das aparências, da questão religiosa e a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher e também contra os filhos. O pai da Cambile, ele não tem um relacionamento com o avô dela, né? Então ele é rompido com o próprio pai, por acreditar que, como o pai mantém os costumes pagãos, como o pai mantém a tradição do seu povo, ele não é digno de manter um relacionamento com a família tão santificada e civilizada que ele constituiu. Contudo, ele tem uma irmã, que é a tia da Cambile, que mantém relação com o pai, cuida do pai. E essa tia, apesar de ter condições financeiras muito precárias,
Ela tem 3 filhos e conduz o relacionamento com os filhos de uma maneira totalmente diferente. O convívio familiar dela é muito diferente do convívio familiar que a Cambile tem. Como é que ela descobre isso? Após uma confraternização familiar de final de ano, a tia diz ao irmão: quero que seus filhos passem uns dias de férias comigo. Minha casa é simples, é tudo muito pobre, mas eles vão ser muito bem recebidos e muito bem cuidados. Com muita relutância, o pai da Cambile deixa, lembrando que os filhos nunca saíram de perto dele, mas com muita relutância, então ele deixa os filhos ficarem esse tempo com a tia Ifeoma e os filhos. E é neste convívio, então, que a Cambile e o seu irmão começam a ver a discrepância que há, a diferença que há entre as duas famílias. Eles começam a ter um relacionamento, ainda que um tanto superficial, com o avô, uma pessoa que eles não conheciam e que o pai sequer permitia que se falasse sobre ele dentro de casa, por constituir um pecado. Afinal de contas, o avô era um pagão. Falar sobre ele, estar com ele, seria naturalmente um pecado. E tudo que aquele pai de família mais queria, mais prezava, era pela limpeza de alma e de espírito dos seus filhos e da sua esposa. Daí que quando ele descobre que os filhos estão começando a se relacionar com o avô, ele acaba tendo atitudes extremamente violentas, mas tudo que ele faz, vamos lembrar, é porque ele ama a família e ele quer que a família se permaneça santificada. Essa é a grande desculpa dele. Há um determinado momento em que no cenário político as coisas mudam, porque os militares assumem o poder, né, justificando que o governo anterior era corrupto. E o pai, através do seu jornal, começa a tecer críticas a esse governo. Isso é curioso porque ele critica exatamente a falta de liberdade que um governo ditatorial impõe para o povo. Mas esse governo é um retrato do que ele próprio faz com a família. Mas todo ditador não se dá conta das próprias práticas. E é isso que acontece com o pai da Cambile. Essa história ela é cheia de marcas, ela é cheia de mágoas, ela é cheia de feridas. Nos traz reflexões não apenas sobre os impactos de um processo de colonização, né? Particularmente acho isso muito interessante, mas também sobre a violência dentro de casa, sobre essa ignorância, essa hipocrisia, acima de tudo, de mostrar para as pessoas de fora que se é alguém que na verdade não existe. Então lá fora ser visto e amado e dentro ser temido, dentro despertar sentimentos ambíguos na própria família. É um livro bastante delicado que aborda várias questões ao mesmo tempo numa história muito envolvente, numa história muito coesa. Há várias possibilidades de leitura deste livro, mas a que mais me chamou a atenção é sobre o amor. Não o amor que justifica a violência enquanto algo que se aplica pensando na evolução daquele que é agredido, mas no amor que faz florescer. E o amor que faz florescer é leve, é um amor que acredita, é um amor que impulsiona, é um amor que orienta, é um amor que direciona o voo, ao invés de cortar as asas dos filhos.
Uma história belíssima, uma leitura muito gostosa, muito agradável. Não sei se você conhece essa obra, se você já teve contato com ela ou não, deixa aqui nos comentários, compartilhe conosco as suas reflexões, pontos de vista diferentes sempre nos ajudam a melhorar, ajudam-nos a nos desenvolver, a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais esclarecidas. Bem, se você quiser ler um pouquinho sobre a história política da Nigéria, eu vou deixar aqui para vocês o link de um artigo que foi publicado agora em 2019. Ele foi escrito por duas professoras doutoras, uma em língua portuguesa, outra em história. E neste artigo elas fazem uma análise exatamente deste livro, exatamente da obra Hibisco Roxo, e aí elas contextualizam um pouquinho sobre a questão política da Nigéria, falam também um pouquinho sobre os impactos da colonização, sobre a violência contra a mulher. É um artigo bem bacana, vale muito a pena. Também vou deixar para vocês aqui o link do livro, caso vocês queiram conhecer. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Passeio Literário. Se você não é inscrito no canal e você gosta de conteúdos de literatura, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui, compartilhe com seus amigos e os convide também para embarcar conosco neste longo, vasto e delicioso mundo que é a literatura. Eu volto em breve com outras resenhas e outras dicas para vocês. Até lá!